Bora lá então resolver a questão de número 167 do Enem de 2021, que diz o seguinte: um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno, e atender a demanda de água da população por um período exatamente de 7 dias. No oitavo dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para π. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a. Então, nós sabemos que esse reservatório ele tem um formato, né, de um cilindro, tá? Vou desenhar aqui o melhor possível. E o diâmetro desse cilindro é 5 metros. Logo, o raio desse diâmetro vai ser 2,5 metros, a metade, certo? Nós sabemos que esse reservatório vai ter uma quantidade aí para 100 habitantes, em relação à quantidade de litros, né? 100 habitantes, certo? Durante 7 dias, então, vezes 7. E ainda, o consumo diário médio por habitante é de 120 litros, então ainda vezes 120, certo? Isso aqui a gente vai obter em litros. Se a gente multiplicar aqui, né, 7 por 100 a gente tem 700, né? Então a gente vai ter lá 700 vezes 120. Então eu vou esquecer aqui esses zeros por enquanto. Eu sei que nossa resposta no final vai ter que ter 3 zeros e vou multiplicar aqui 12 vezes 7, tá? 7 vezes 2 aqui, 14, 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Então 84 mil. Ou seja, o consumo aí relacionado a esse reservatório cheio para 100 habitantes, levando em conta que cada um consome 120 litros durante 7 dias, né, ele vai dar um total de 84 mil litros, certo? Isso daqui está em litros. E aí nós precisamos lembrar que em 1 metro cúbico, né, nós temos 1.000 litros, ok? Se você pensar num cubo de 1 por 1 metro, a gente tem 1.000 litros ali. Ou seja, 84 mil litros equivalem, então, a 84 metros cúbicos. Ou seja, eu sei que o volume desse cilindro aqui tem que dar exatamente igual a 84 metros cúbicos. E qual que é a fórmula do volume do cilindro? Então, o volume do nosso cilindro é dado por a área da base vezes a altura, certo? O que é esse volume desse cilindro? Já está sendo dado como 84 metros cúbicos. Isso aqui tem que ser igual à área da base. A área da base, lembra lá que é o quê? É π vezes a medida do raio elevado ao quadrado, certo? Então, nesse caso, a nossa área da base, vou fazer aqui do ladinho já, aproveitando, vai ser o π, que está sendo dado para nós uma aproximação como 3, vezes o raio ao quadrado. Quem que é o raio? É 2,5. Toma cuidado para não usar o 5, tá? Então, vezes 2,5 ao quadrado. Essa é a nossa área da base, ok? Então, aqui vai ficar 3, que multiplica 2,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado, se a gente for fazer aí, a gente vai encontrar 6,25. Então, aqui eu tenho 6,25. Ou seja, a minha área da base aqui é 3 vezes o 6,25. Tudo isso vezes a altura, que a altura eu quero encontrar desse cilindro, né? Eu vou aproveitar para simplificar esse 84 com esse 3, que ele vai passar esse 3 dividindo, né? E se a gente dividir 84 por 3, ó, pensa lá 60 dividido por 3, vai dar 20. Aí você tem mais 24, né? Do 60 até o 84 para dividir por 3, que dá 8. Então 20 mais 8, 28. Então isso aqui vai dar 28 igual a 6,25 vezes H. Isolando aqui o nosso H, nós vamos ficar então com 28 dividido por 6,25. E aí, para a gente trabalhar com números inteiros, é só a gente multiplicar por 100 aqui em cima e embaixo, né? Para eliminar aquela vírgula ali da parte de baixo, né? É a mesma coisa que igualar o número de casas decimais. E a gente vai ficar então que o nosso H é dado por 28,00, que é 2.800, dividido então por 625, certo? Então é esse cálculo aqui que nós temos que fazer agora, tá? Se a gente observar aqui, gente, nós vamos ter uma divisão, então, para realizar. Eu vou fazer ela em outra cor aqui, só para não confundir. De 2.800 dividido por 625. A gente vai ter que usar o 2.800 completo, né?
aqui. Se a gente observar, vai dar 4, né? 4 vezes 5, 20, vai 2 aqui. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, vai 1 lá. E 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Então, de 2.800 para 2.500, vão sobrar 300. Certo? Como sobrou 300 que é inferior ao resto, obviamente, eu não tenho algarismo para baixar, eu vou transformar 300 inteiros em 3.000 décimos, por isso que eu vou para a parte decimal. Ok? Que vai dar aí, novamente 4, né? Porque se eu pegar 5, vai passar de 3.000, então vai dar novamente 2.500 aqui. Certo? E vai sobrar aqui de 3.000 para 2.500, vai sobrar 500. Certo? Desse 500, eu vou acrescentar um zero, né? Transformar 500 décimos em 5.000 centésimos. E agora, 5.000 vai dar certinho aqui 8 vezes, né? Porque 8 vezes 5 aqui vai dar 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. E 8 vezes 6, aqui eu tenho 48, mais 2 eu tenho 50. Então vai dar certinho 5.000, subtraindo vai dar zero. Ou seja, a nossa altura que nós procuramos para esse cilindro, para ele realmente conter esses 84.000 litros, que correspondem a 84 metros cúbicos, tendo em vista que esse cilindro ele tem a área da base ali, né, como tendo um diâmetro de 5 metros, que é a mesma coisa que um raio de 2,5 metros, nós precisamos de uma altura de 4,48 metros, tá? Então, um exercício bem tranquilo aí de geometria, a letra D aqui, resposta, de geometria espacial, um pouquinho de geometria plana também, ali, né, na parte da área da base, que precisaria aí vocês lembrarem de alguns conceitos. E eu costumo dizer, gente, que uma informação muito importante no Enem é que, assim, praticamente todo Enem, todo ano, você precisa saber essa informação aqui, ó, que em 1 metro cúbico nós temos 1.000 litros, ou em que 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Isso é muito importante, beleza? Se você ainda não sabia disso, ou se você não lembrava, já viu e não lembrava, anota essa informação aí no espacinho da sua mente, porque todo ano o Enem coloca, né, alguma questão que precisa desse raciocínio, que você precise lembrar que em 1 metro cúbico nós temos 1.000 litros. 1.000 litros, beleza? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado, bons estudos e até a próxima.